O dia está começando e eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus. É um texto que é o texto diário aqui da Bíblia 365. Essa Bíblia eu tenho usado ela para fazer as minhas devocionais, tenho seguido o plano de leitura aqui proposto por ela. Ela sempre apresenta para a gente um texto do Antigo Testamento, um texto do Novo Testamento, um salmo e um versículo ou dois de Provérbios, e todos os dias ela tem uma leitura assim. E ao final de um ano inteiro você vai ter lido a Bíblia toda seguindo esse plano aqui da 365. E aí, todas as manhãs eu vou aparecer por aqui agora, compartilhando um texto desses que foram aqui selecionados pela Bíblia 365. Então, vou pegar de repente um texto do Antigo Testamento, ou do Novo, ou um salmo, ou um versículo aqui do livro de Provérbios, e vou compartilhar com vocês. Hoje, eu quero ler o que diz o texto da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13, em que diz assim: Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Queridos irmãos, conforme esse texto está nos dizendo, a gente foi chamado para viver em liberdade. Foi para isso que Jesus nos libertou. Mas, infelizmente, tem muita gente que conhece o Evangelho, conhece a liberdade e acaba não conseguindo viver fora das prisões que antigamente vivia. E acaba criando novas prisões. Acaba criando coisas que beiram ao farisaísmo, ao legalismo, e acabam fazendo com que outras pessoas caiam nessa prisão também, ou então instigando outras pessoas a caírem nessas prisões. Do moralismo, enfim, várias prisões que de repente as pessoas coloquem e que se tornam como que acréscimos à mensagem do Evangelho. Não, você precisa seguir a Cristo e mais isso daqui, você precisa fazer isso e deixar de fazer aquilo outro. Eu não estou dizendo com isso que não exista renúncia na vida cristã, eu não estou dizendo com isso que você não precise viver em santidade, mas acaba que muitas vezes temos muitas pessoas que querem ser mais zelosas até que o próprio Cristo. Para exemplificar, então, para não ficar só aqui nas minhas palavras, eu quero te lembrar daquilo que acontecia lá na igreja que começa ali em Atos dos Apóstolos, quando alguns judeus que foram convertidos ao cristianismo estão querendo impor que gentios que foram convertidos ao cristianismo fossem circuncidados. Eles querem trazer uma lei, querem trazer sobre os outros irmãos um peso que o próprio Jesus não colocou sobre eles. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus te libertou para a liberdade. Seja livre em Cristo. Só que aí não use também da sua liberdade como pretexto para pecar. Porque aí nós temos um outro extremo, né? Temos aqueles que querem ser zelosos demais e querem criar novas prisões. E temos aqueles outros que pensam, puxa vida, já que eu sou livre, eu posso fazer o que eu bem entender. Eu posso dar mau testemunho por aí que não tem problema. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. E aí tem até muita gente que barateia a graça de Jesus Cristo, como dizia Dietrich Bonhoeffer. Vai ter gente que vai baratear o sacrifício de Jesus em favor de você, porque aí você pensa, eu sou um cristão, eu já tenho perdão de pecados em Cristo Jesus, Ele já me libertou, e então eu posso fazer o que eu bem entender, que não tem problema. E não é bem assim. Se você ama Jesus, se você deseja viver uma vida de fé, de obediência, de sujeição a Ele, você viverá então sempre tendo percepção das coisas que acontecem ao seu redor, tendo noção daquilo que agrada e daquilo que desagrada a Ele. Aliás, o próprio Espírito Santo testemunhará isso dentro do seu coração. E você logo vai querer ficar longe das amarras do diabo, você logo vai querer ficar longe daquilo que desagrada a Deus. Portanto, esses dois extremos são perigosos. Aqueles que criam novas prisões e aqueles que não. Agora, já que eu estou livre, eu posso fazer o que eu bem entender, porque eu não devo mais satisfação a ninguém. Jesus me libertou. Não use da graça, não use da sua liberdade como pretexto para pecar. Não faça isso. Seja maduro. Faça como Paulo recomendou aos irmãos de Corinto. Ora, se for necessário, eu deixo de fazer coisas que são até lícitas, mas que de repente não me convém fazer em um determinado momento.
O apóstolo Paulo está dizendo isso para os irmãos lá de Corinto que estavam numa discussão a respeito de comer carne oferecida a ídolos, se podia ou se não podia comer, como é que faz com esse negócio, num contexto lá da época. Mas isso se aplica a nós aqui hoje. Porque perceba, tem muita gente que sabe que em Cristo pode fazer uma série de coisas, mas nem sempre o que nós podemos fazer é o que nós devemos fazer. Porque pode ser que fazendo aquilo que você pode, você induza outro irmão, outra pessoa que não tem maturidade, que não tem consciência daquilo que você tem, a pecar. Pode ser que você seja motivo de tropeço para outra pessoa. Então você estará usando da sua liberdade para pecar, tá fazendo disso de pretexto. E aí talvez alguém até argumente, não, mas essa pessoa precisa de ter mais maturidade, essa pessoa precisa de instrução, não sou eu quem estou pecando, é essa pessoa que é insensível, imatura, e esse não é um pensamento cristão. Nós precisamos ser sensíveis aos nossos irmãos, aqueles que são fracos na fé, aqueles que ainda não têm maturidade, e precisamos, portanto, não usar da nossa liberdade para pecar e para ser pretexto para fazer coisas erradas por aí. Não deve ser dessa maneira. Eu quero orar com você então e quero pedir a Deus que essa seja uma realidade na sua vida, que você viva em liberdade, não crie novas prisões, mas que também não use da sua liberdade como pretexto para pecar. Deus bendito, abençoe a esse meu irmão, a essa minha irmã que me ouviu aqui até agora. E Pai, que esses irmãos possam experimentar plenamente a liberdade que nós experimentamos em Ti. Que eles possam saber que o Senhor chamou eles para viver uma vida de sujeição a Ti, e não ao pecado, e não às velhas e antigas prisões às quais nós nos encontrávamos outrora. Não, o Senhor nos chamou para viver em novidade de vida, o Senhor nos chamou para viver uma vida abundante. E é essa vida que nós queremos ter. Então, Deus Santo, nos livre de criar novas prisões e nos livre também, Pai, de criar como que pretextos para pecar com base na liberdade que o Senhor conferiu a nós. É assim que nós oramos, é assim que nós te pedimos e pedimos no Teu santo nome, ó Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. Eu te espero aqui amanhã, então, lendo a Bíblia 365. Sempre vamos destacar um trecho dela, como eu mencionei para você. E se você, porventura, não tem ainda um exemplar dessa Bíblia, você pode adquirir ela através dos links que eu deixei fixado aqui no primeiro comentário, logo depois da descrição aqui desse vídeo. E assim, você pode estar acompanhando aqui com a gente as devocionais diárias que passarei a compartilhar nesse canal. E se você não tem condições de comprar essa Bíblia, não cabe no seu orçamento ainda, você pode ir nos acompanhando aqui e lendo na sua própria Bíblia aí as leituras que nós selecionamos. Mas seria muito útil para você considerar seguir esse plano anual de leitura aqui ao longo do ano junto com a gente. Que Deus abençoe muito a sua vida.